Fala galera que curte a turma da Farmstatic, tudo bem com você? Olha lá, estamos aqui novamente em época de quarentena, estamos aqui na minha casa, então estou aqui hoje na sala da minha casa falando um pouquinho com vocês, trazendo um pouquinho de informações sobre a parte de fios de sustentação. Então vamos falar hoje um pouquinho, estamos aí durante essa semana trabalhando a parte de harmonização facial, né? E já falamos antes de ontem sobre toxina botulínica, ontem sobre a parte de preenchimento e hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte de fios de sustentação. Mas antes eu quero aproveitar, conversar um pouquinho com vocês sobre essa parte da quarentena. Tá? Hoje eu saí, fui no supermercado, vi algumas cenas que me chocaram um pouquinho. Tá? Então, a quarentena é extremamente importante, nós precisamos manter as pessoas acima de 60 anos em casa o máximo possível para evitar o que? A transmissão do vírus. O vírus ele tem uma letalidade baixa, mas essa letalidade é importante, né? Nós temos uma letalidade média aí que está se vendo entre 2 e 2,5%, só que principalmente essa letalidade são nos idosos. Óbvio, não são só os idosos que pegam, toda a população vai pegar, toda a população é uma população de risco, mas os casos mais graves são as pessoas mais idosas, essas que têm a maior chance de ter problemas respiratórios mais graves, ficar entubada, tudo. Ah, mas as pessoas mais novas não vão poder ficar? Podem também. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto hoje nós tivemos uma morte por um paciente que, pelo que eu vi os relatos, esse paciente tinha o quê? Outras comorbidades. Então, tinha outras doenças já associadas, prévias, com a Covid-19, ele acabou indo a óbito. Tá? Então, esse paciente tinha, se eu não me engano, 36, 39 anos e teve também problemas aí de saúde. Então, isso nós precisamos estar acompanhando, precisamos estar vendo. Mas por que eu estou falando essa parte? Hoje eu fui no supermercado fazer uma compra aqui para minha casa e observei algumas pessoas usando luvas no supermercado. E foi muito engraçado algumas cenas que eu vi. Falo engraçado para não falar triste, né? Porque as pessoas precisam nessa época serem orientadas também no uso correto desses materiais. Então, aproveito aí nossos clientes, nossos alunos que estão visualizando essa live, que estão acompanhando essa live, oriente as pessoas na forma correta de utilizar essas luvas. Eu vi pessoas com luvas, a pessoa estava com luva, pegando material, pegando o outro, e aí ia lá e fazia assim, ó, olha só que bonito. Adiantou o quê? Passou toda no rosto, a mão com a mesma luva. Aquela luva serve de proteção, então se ela precisa passar a mão no rosto, precisa retirar a luva, higienizar as mãos, e aí sim passa no rosto, troca a luva, põe uma nova luva. Então é importante as pessoas estarem o quê? Estarem passando essas informações, fazendo o uso correto desses EPIs, tá? E outra situação que aconteceu também, foi engraçado, eu estava no caixa, a pessoa que estava na minha frente estava de luva. Ela estava colocou a compra no caixa, e logo em seguida foi colocar na sacola que ia para a casa dela. Para colocar na sacola, ela pegava com a sacola que ia para a casa dela com a luva também. Então estava contaminando a sacola. O que acontece? A hora que chegar na residência dela, ela precisa fazer essa descontaminação desse produto. Senão, não adiantou nada ela usar a luva. Ela levou todo o material, toda a sujidade lá do supermercado para a casa dela. Então é importante essa descontaminação na hora que ela chega ou na hora que ela for guardar o material, a parte de fora da sacola sem luva e a parte de dentro com a luva, para que esteja só o material de dentro contaminado e a hora que ela chega em casa, ela vai pegar a sacola, leva para dentro de casa e higieniza todo o material que tiver dentro das sacolas. Então são algumas dicas aí para todo mundo que está assistindo, tá vendo, para a gente poder o quê? Melhorar também a contaminação, evitar essa contaminação. Então vamos melhorar o uso do EPI, vamos orientar nós profissionais da área de saúde
não basta, eu queria parabenizar todos que estão lá no hospital, nas farmácias, os farmacêuticos, os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, todos que estão aí na linha de frente, tratando dos nossos pacientes, e aproveitar as pessoas que estão em quarentena, assim como eu, de usar essas lives também para orientar a população como é a forma correta de usar esses EPIs. A maioria nunca utilizou. Então, é importante também não falar assim, ó, você tem que usar o EPI, você tem que usar máscara, você tem que usar luva. O importante é que você use também de forma correta esse material. Então, não esqueça isso daí. Tudo bem? Vamos parar de falar um pouquinho do Covid? Pelo amor de Deus, né? Só fala do Covid agora. Você assiste televisão, internet, tudo é só Covid. Vamos falar um pouquinho também sobre beleza. Vamos falar como ficar um pouco mais bonito do que você já é. Então, vamos lá voltar para o tema principal da nossa live, que hoje o que é? Fios de sustentação. Então, harmonização facial, fios de sustentação. Como que você vai usar os fios de sustentação para fazer a harmonização facial? Vamos recordar então rapidinho. Toxina botulínica faz o quê? Relaxa a musculatura. Então toda vez que eu tenho contração do músculo, formou linhas de expressão, tá aí a indicação, toxina botulínica. Se eu tenho sulco profundo, linhas profundas, falta volume, preciso dar volume no local, o que eu preciso colocar? Como nós falamos ontem, preenchimento. Então, vou dar volume, preencher. Então, ácido hialurônico, um dos tipos de preenchedores. E hoje, nós vamos falar um pouquinho do que? Falta de volume, falta de colágeno, falta de elastina, deu o quê? Blum. Flacidez. Tô flácido. A pele agora, ó, não, você puxa assim para cima, ela forma aqui, ó. Você vem aqui com a pele, ela vem junto, né? Flacidez, faltou colágeno, faltou elastina e perdeu volume, gerou o quê? Flacidez na pele. Gerou essa flacidez, então eu tenho essa flacidez, eu preciso estimular a formação do colágeno. O fio de sustentação vai atuar nessa etapa. Ele estimula a formação de colágeno. Ué, Gil, mas o que acontece? Só o fio de sustentação estimula? Não. Microagulhamento estimula, radiofrequência estimula, outras técnicas também vão estimular a formação do colágeno. Mas quando que eu uso o fio de sustentação e quando que eu uso essas outras técnicas? Quando eu quero dar uma sustentação maior, eu quero dar uma firmeza mais rápida, então eu quero, além de produzir o colágeno, eu já quero a elevação do tecido, tá? Eu já quero fazer o quê? Um efeito assim, ó, fazer eu dar uma tração aqui, ó. Já faço aqui, ó. Olha a diferença. Vou fazer aqui, ó. Ó o movimento aqui, ó. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Olha que eu quero. Essa diferença aqui, ó. Olha no meu rosto. Essa diferença. Olha meu lado direito e meu lado esquerdo. A diferença que está. Quando eu quero essa diferença já momentânea, já rápida, com efeito mais duradouro, aí está na hora de passar o quê? Um fio de sustentação. Então, nós vamos usar o fio para dar uma sustentação mais rápida, tá? E mais duradoura. O fio de sustentação, na maior parte das vezes, ele tem, em média, uma durabilidade de 1 a 3 anos. Nós temos fios aí que nós inserimos de até 3 anos de validade entre aspas, tá? Quando a gente fala em validade, nós estamos falando o quê? Período que você consegue observar essa sustentação. Mas a gente tem que lembrar que cada paciente é um, cada envelhecimento é um, cada alimentação é uma e cada atividade física é uma. Consequentemente, são fatores que interferem diretamente no resultado do seu fio de sustentação. Então, olha lá. Ananias, tudo bem? Como está? Sejam bem-vindos a todos que estão entrando aí na nossa live, acompanhando a nossa live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, sugestões também de temas, podem estar escrevendo aí, mandem mensagem aí, deixa sua sugestão, se estão gostando da live também, pode mandar mensagens aí, fala de onde vocês estão assistindo, que é importante também para a gente conhecer um pouquinho vocês. A maioria das
pessoas que nos seguem nós conhecemos, mas tem algumas pessoas que ainda nós não conhecemos. Queria também conhecer vocês um pouquinho. Então mande mensagem aí, de onde você está falando, do que você faz, e aguardo mensagens de vocês, tá bom? Então, voltando, o fio de sustentação aqui, ó. Sustentei, então, quanto tempo vai ficar assim? Sustentou, vai acontecer o quê? Eu vou estimular a produção de colágeno em torno daquele fio. Então, em torno do fio, vai produzir uma fibra de colágeno, vai produzir uma quantidade de colágeno. Esse fio, junto com esse colágeno, que é o que vai dar o quê? A sustentação final. Em média, essa sustentação final demora em torno de 3 meses para ficar perfeita, para ficar show de bola. Tá? Então, durante 3 meses, você vai observar que vai estar o quê? Melhorando o seu resultado. Tá? Já no início, você tem uma tração, depois essa tração começa a ser fixada pelo colágeno formado. Então, ele vai 3 meses depois, ele está no resultado final desse procedimento. E aí, depois desse período, o que acontece com o fio? O fio ele vai ser reabsorvido. O fio de polidoxana, que é o fio de PDO, ele vai ser reabsorvido o material. Ele vai, então, o seu organismo vai o quê? Vai quebrar esse fio e ele vai sendo o quê? Capturado. Vai cair na sua corrente sanguínea e vai ser eliminado do seu corpo. Tá certo? E o que fica lá mais tempo? Por que dura, então, 1 ano, 2 anos? Ele vai durar mais tempo por causa dessa fibra de colágeno que formou. Essa fibra que formou, ela vai ter uma durabilidade bem maior. Então, ela vai ficar ali no seu tecido, aonde você inseriu, por aí aproximadamente 2 anos. Então, por isso que nós falamos de 2 a 3 anos o efeito de um fio de sustentação. Então, é um procedimento mais caro? É. Microagulhamento dura tudo isso? Não. Microagulhamento, você estimula a formação do colágeno, beleza. O que formou, formou. O que não formou, vai ter que estimular de novo. Agora, o fio, você estimulou por 3 anos, ele esticou a sua pele aí por 3 anos e depois que vai começar o quê? A perder esse colágeno. O que a gente sempre orienta? Sempre que você fizer o fio, depois você fazer manutenções. Então faz um microagulhamento periódico, faz uma radiofrequência para manter o estímulo de formação de colágeno durante todo esse período. Mas o fio sozinho, ele já vai. Olha lá. Rosane solicitou participar ao vivo. Vamos ver. Aceita. Rosa. Se quiser entrar, Rosa, pode estar entrando aí ao vivo sem problemas nenhum, tá? Para tirar dúvidas, ou manda sua dúvida aí que nós vamos estar respondendo também. Vi que você mandou mensagem, mas eu não consigo ver a mensagem agora. Pode mandar aqui ela ao vivo, que aí a gente já vai respondendo a sua pergunta, tá? Então, olha lá. Então, é importante, você esticou 6 meses, o que você faz? Coloca lá microagulhamento, faz um microagulhamento, estimula de novo a produção de colágeno, mantém radiofrequências periódicas, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Por quê? Você vai ter maior durabilidade desse fio. Por que você vai ter maior durabilidade? Você vai estar estimulando sempre as suas células, o seu fibroblasto, a estar produzindo cada vez mais colágeno. Então, conforme você vai estimulando a produção, menos degrada. Você produz mais, degrada menos, eu tenho sempre um balanço positivo. Então, sua pele não vai ficando o quê? Flácida novamente. Ela vai sempre mantendo aquela firmeza. E aí você prolonga o espaço entre as sessões de fios. Então, você não vai precisar colocar exatamente aí a cada 1 ano e meio, 2 anos esse fio. Você pode prolongar. Não, então vamos fazer de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, para mandar a ação melhor. Então, seria o mais indicado. Rosa, se você quiser, pode mandar, pode solicitar de novo que você entra ao vivo aqui comigo para a gente estar conversando, tá? Sem problemas nenhum.
Então, seria mais ou menos nesse estilo que a gente vai colocar os fios. Onde que eu posso colocar fios? O fio é a única coisa que eu consigo fazer o quê? Suspensão. Então, lembra, Botox, eu só faço o quê? Relaxamento. O preenchimento, eu só dou o quê? Volume. Suspender, se eu quero puxar para cima, fazer o famoso lifting. O lifting, eu tenho que usar o quê? Fios. Eu vejo que muitas pessoas têm um preconceito ainda no uso de fios. Fala assim, fios é só para pessoas mais velhas, só para idosos. Não, fios não é somente para idosos. Os fios são para todas as pessoas que têm flacidez. Tem flacidez? Está incomodando? Você quer melhorar esse aspecto da flacidez? Então você pode colocar o fio sem problemas nenhum, tá? Então é importante a gente desmistificar o fio falando assim, olha, ele não é uma coisa só, uma técnica extremamente invasiva. Você vai passar ele pela região da derme profunda, então é entre a pele e a gordura. Ali naquela região, entre a pele e a gordura, que você vai passar o fio. Você vai passar, por exemplo, aqui, ó. Você vai entrar mais ou menos aqui assim, um fiozinho vem aqui, um fiozinho aqui, um fiozinho aqui, bem tranquilo. Ou senão, eu posso fazer o quê? Alguns fios lisos aqui, ó, só para estimular a formação de colágeno. Nós temos 3 tipos de fios principais, tá? 3 são os principais fios: o liso, o especulado e também o parafuso, tá? E depois eu vou falar um outro de uma outra marca, que ele é um cônico, tá? Então eu vou falar desses 4 tipos de fios. Os principais são 3. Então quais são? Fio liso, qual é o objetivo? Somente produção de colágeno. Então, uma pessoa aí, 20, 25 anos, 30 anos, que ainda não tem muita queda, não está formando muito. Sim, Rosa, esse procedimento a gente utiliza pontos anestésicos. Aonde você vai fazer a entrada do fio, você faz o quê? A aplicação de um botãozinho anestésico com lidocaína, tá? Bem tranquilo, não sente dor. É como se você estivesse tomando uma injeção, tá? É a mesma coisa, a sensação do paciente é igualzinha se você estivesse tomando uma injeção. Então, ele não dói, ele é praticamente aí indolor. A única coisa é que a hora que você olha o tamanho do fio, ele vai ter em média aí 5 centímetros, 7 centímetros. Então, às vezes, você olha e você sente uma impressão assim, nossa, vai doer. Mas não, é uma agulha mesmo, semelhante a uma agulha que vai entrar. E aí, entrou a agulha, você posiciona ela, tira a agulha e o fio já fica lá dentro. Super tranquilo, é um procedimento sem sangramento, é um procedimento que você não precisa de um tempo de recuperação, você vai sair da clínica já tranquila, sem maiores problemas. Então a gente faz o quê? Uma abertura com uma agulha, passa a cânula, tá? Passou a cânula, segura o final do fio e tira a cânula. Tirou a cânula, o fio já está lá dentro. Então é um procedimento rápido, indolor e recuperação rápida. Diferente da cirurgia plástica, né? Que você já tem um tempo de recuperação um pouquinho maior, em virtude de todo o procedimento cirúrgico, da anestesia. Então, você já tem uma recuperação um pouquinho maior. Então, esse anestésico, ele é só o quê? Local, um botãozinho anestésico só para você não ter nenhuma sensibilidade na região onde você está inserindo a agulha. Do resto, é muito tranquilo, é muito sossegado, nada de exageros. Aí o pessoal pergunta muito realmente se dói, tá? Não dói a aplicação, ela é bem mesmo tranquila, tá? Então, é importante, do fio liso, ele vai estimular o quê? O colágeno. Estimulou o colágeno, ele vai produzir colágeno naquela região. Onde que faz muito? Aqui, ó, região da papada. A gente coloca muito fio aqui, ó, para estímulo de colágeno. Então, aquela pessoa que está com um pouquinho de gordura localizada aqui, nós iniciamos o procedimento com mesoterapia para retirada daquela gordura dessa região da papada. Sempre que faz a retirada dessa papada, sobra o quê? Um pouco mais de pele.
Então dá uma flacidez nessa região. E aí nós estimulamos a formação de colágeno, diminuir essa flacidez utilizando os fios lisos. Então a gente aplica os fios aqui para essa região. Você pode fazer só o fio liso, ou se for muita flacidez, se você tiver a pele muito flácida, aí nós já partimos para o fio espiculado. O que é o fio espiculado? Ele tem umas garrinhas, ele tem garras assim, ó, em V. Então o fio está aqui no meio e ele tem garras em V. Onde você vai o quê? Conforme o fio entra, você coloca o fio assim e aí você puxa o fio, traciona ele. Então a hora que você traciona, ele vai ter o quê? Uma ascensão, ele vai ficar preso. Com isso, você vai evitar que o fio desça e ele começa a tracionar a pele para cima. Então ele vai tracionar. Aí a mesma coisa aqui, ó, ele traciona. Então você consegue ter uma suspensão maior. Quando você fala fio liso, eu não suspendo, eu só estimulo o colágeno. O fio especulado, eu já tenho o quê? A suspensão. Então aí eu consigo puxar o tecido dérmico para cima. Ah, Gilmárcio, puxa muito? Não. Não é puxar assim. Eu não vou chegar a fazer assim, fazer aquele efeito lá, lifting cirúrgico que eu puxo até lá em cima. Não. Eu consigo ter uma tração aí de meio centímetro a 1 centímetro, super legal, super bacana, mas também não é um exagero de ascensão. Posso tracionar bastante usando o quê? Vários fios. Isso a gente consegue fazer. Então, precisa passar por uma avaliação de um profissional para ver quanto que vai usar de fios para você poder o quê? Ter a noção de sustentação. Quanto que eu preciso de fio para sustentar? Às vezes a flacidez é tão intensa que você precisa entrar com 5, 6 fios de cada lado do rosto, tá? Isso são casos mais exagerados. Na média aí, em torno de 3 a 4 fios para cada região já dá um efeito super bacana. Tem algumas pessoas que precisam um pouquinho mais, tá? Isso é normal e não é porque precisa mais que está muito flácida essa pele. É para você dar uma melhor sustentação nesse tecido. Além, estou falando bastante do quê? Do rosto, né? Mas os fios especulados também você pode colocar o quê? No corpo. Então você tem como pegar flacidez abdominal, flacidez de glúteo, de perna, interno de coxa, mamas. Então tem algumas situações que você pode estar utilizando o fio também para estimular essa formação de colágeno de forma que vai diminuir bem a flacidez. Então você teve o nenê, passou o período de lactação, ficou flácida a barriga, você consegue com fios espiculados ou fios lisos também ter essa ação de suspensão, tá? Você consegue melhorar essa flacidez utilizando os fios de sustentação. Hoje, os preços deles já estão muito mais acessíveis do que antigamente, tá? São ainda um pouco mais caros que outras técnicas? São. Mas os resultados deles também são muito mais rápidos. Você tem resultados melhores e mais rápidos. Então, vale a pena estar fazendo o orçamento, vale a pena estar fazendo esse tipo de procedimento, porque o resultado é muito interessante. Tá? Ele é muito bacana. Rosa, a Rosa está perguntando aqui, existe a possibilidade de rompimento desses fios? O que vocês acham, pessoal? Com certeza, tá? Com certeza, sim, existe a possibilidade de rompimento. Tanto que a primeira orientação é qual? Você que faz atividade física, pelo menos 15 dias sem fazer atividade física. Por quê? Esses fios são fios finos, tá? Esses fios são fios finos e longos. Então, dependendo da tração, se você puxou ele, se a pessoa começar a fazer muita força, ele pode o quê? Pode sim estar rompendo, tá? A chance é baixa de acontecer isso, mas existe essa possibilidade. Então, por exemplo, quando vai fazer a suspensão de mamas, você tem que analisar muito bem se vale a pena fazer a suspensão de mamas usando fios. Porque, às vezes, a quantidade de fios que eu preciso é muito grande para ter uma elevação mínima, tá? Então, assim, o resultado para a suspensão de mamas, ele é super bonito, desde que tenha indicação. Tem algumas pacientes que vão lá querendo, na nossa clínica, lá na Farmestética,
querendo colocar, e eu oriento esses pacientes, ao invés de colocar fios de sustentação, procurar um cirurgião plástico para fazer uma plástica de suspensão. Por quê? O fio não vai dar o resultado que ela deseja. E uma das coisas, porque ele pode o quê? Ter esse rompimento, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer sim, pode ter o rompimento, e esse rompimento é uma característica que já é esperada, então a gente tem que analisar realmente a quantidade de fios que nós vamos colocar para que esse rompimento seja o quê? Minimizado. É onde eu falei para vocês. Tem pessoas que às vezes nós vamos usar 5, 6 fios, mas nós estamos pensando muito mais no quê? Nessa questão de evitar o quê? O rompimento. Então, eu pego o quê? A força de tração, eu vou distribuir em mais fios. Então, não vou deixar um único fio tracionando essa pele. Então, a hora que eu faço a distribuição de forças, melhora o quê? Eu diminuo a força em cada fio, diminuo a chance desse rompimento. Então, por isso que às vezes você usa vários fios em uma única pessoa também, tá? É uma das características de você ter que aumentar a quantidade de fios por paciente. Tudo bem, Rosa? Respondi a sua pergunta. Vamos lá, então? Continuando, o que acontece lá? Então, já falamos um pouquinho do fio liso e já falamos também do fio especulado. Agora, vamos falar do fio parafuso. O fio de parafuso, ele vai principalmente para quê? Para preenchimento. Ele, além de fazer a ação de suspensão, essa suspensão ela é leve, tá? A suspensão dele é muito leve do fio de parafuso. Ele é muito leve a suspensão. O que ele faz é o quê? Dá maior volume na região aonde você inseriu ele. Então, lembra ontem que eu falei que não era tão indicado fazer o que? O preenchimento com ácido hialurônico nessa região aqui, ó, da região da glabela? Você vai, ao invés de você colocar o ácido hialurônico nessa região, o que é super legal você fazer? Você coloca um fio parafuso aqui, ó. O fio parafuso, ele vai fazer o quê? Você coloca um fiozinho aqui assim, ó, nessa região, ele vai te dar o volume, te fornecer colágeno e você vai o quê? Paralisar com o botox essa região. O resultado fica maravilhoso, fica super lindo. Então você faz o quê? Aquelas pessoas, principalmente professor, tenho visto lá na nossa clínica vários professores da rede pública e privada aqui de Ribeirão Preto e região, estão indo na nossa clínica fazer toxina botulínica e muitos reclamam aqui, ó, dessa parte aqui, dessa região da glabela, essa linha aqui que forma na glabela. E o que eu indico para essas pessoas? Se a pessoa quer um resultado rápido e duradouro, fio de sustentação. Coloca um parafusinho aqui, um fio parafuso aqui e rapidamente você vai ver que vai resolver esse problema de forma o quê? Mais duradoura, mais prolongada. Tem outras técnicas? Tem também, só que essas técnicas, a resposta vai ser o quê? A resposta vai ser por um tempo mais curto, então vai voltar mais rapidamente, porque estimula menos a formação do colágeno. Então, o fio de parafuso ele estimula mais a formação do colágeno, por isso dura um tempo maior. Tá? Então, sempre que eu precisar um volume, tá? Eu preciso de volume, olha lá, ó, um pouco de volume eu posso fazer o quê? Um fio. Então, quem tem um pouquinho sulco nasogeniano aqui, ó, bigode chinês pouquinho, um fio também ajuda bastante. Em algumas regiões que tem algum problema de depressão, aí, de falta de spa, falta tecido, o fio parafuso também vai ajudar bastante para você estar o quê? Melhorando essa quantidade, esse espaço, esse volume nesse espaço que está faltando. Tá? Então, nós falamos já dos 3 tipos de fios principais. E temos um outro fio também que ele tem um cone. Tá? São cones periódicos, então ele vai vindo assim o fio, tem um cone. Tem outro fio, outro cone. E esse cone, ele vai ter metade dele de um lado, metade do outro. Tá? Eu não vou ficar falando em nomes, marcas comerciais aqui, mas esse fio, ele tem como vantagem você conseguir fazer o quê? Você faz a aplicação dele um pouquinho diferente. Você entra ele central, faz a aplicação para um lado,
faz a aplicação para o outro e depois você traciona. E a hora que você traciona ele, você consegue o quê? Fazer a suspensão mais rápida, tá? Ele tem uma durabilidade maior, ele tem uma tensão maior do que o fio especulado. Hoje, ele é um dos melhores fios, esse fio cônico, eu vou chamar ele de fio cônico para não falar o nome da marca, tá? Como eu não recebo patrocínio de ninguém, não quero patrocínio de ninguém, eu quero trabalhar com a parte de conhecimento mesmo, tá? Então, meus clientes que quiserem saber qual característica, tudo, manda um direct lá para mim, manda uma mensagem que aí eu vou estar explicando como que é, qual que é, tudo certinho, tá? Esse fio, ele tem como vantagem o quê? Eu consigo tracionar mais esse tecido do que o fio especulado. Então, se você tem uma região onde tem maior flacidez, esse fio ajuda muito. Então, por exemplo, para essa linha de expressão que eu tenho aqui, ó, se eu passar o fio aqui, ó, faz isso daqui, ó. Faço esse movimento aqui, ó, só com esse fio, tá? Então, ele é um fio super bacana. Aí as pessoas, né, eu falo assim, ah, por que você então não fez, Gilmar? Por que você não faz as coisas aqui? Se eu fizer tudo isso, tem um grande problema. Como que eu vou demonstrar para você aqui na minha live? Como eu vou demonstrar para o meu paciente? E também, outra coisa, não me incomoda tanto. Eu falo que incomoda muito mais outras pessoas do que a mim. Então, essa linha aqui, o meu bigode chinês, as minhas marcas, lógico que minhas marcas não são assim, tá? Essas marcas aqui já foram amenizadas, tá? Já foi aplicado Botox nelas aqui, então elas já passaram aí por um processo também de redução, tá? Mas o meu bigode chinês, ele não me incomoda. Mas a partir do momento que começar a me incomodar, que já está quase chegando na hora, o que eu vou fazer? Um fiozinho de sustentação aqui cônico, tá? Fio de sustentação cônico aqui, um pouquinho de preenchimento, Botox, resolvido aí, um ano tranquilo, depois renova sem problemas. Então, isso daqui me ajuda muito também a fazer as minhas lives, explicar, mostrar para vocês. Então, muitas pessoas falam assim, ah, Gilmar, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você fala de fazer nos outros, mas não faz. Você tem medo? O que que é? Não, não é que eu tenho medo, é que eu não me incomoda, primeiro. Segundo, porque facilita também a explicação. Então, me ajuda aí as explicações. Mas eu faço outros procedimentos, faço microagulhamento, faço outras técnicas. Nosso microagulhamento 3DS lá da Farmesthetic, eu faço isso daí periódico. Pelo menos uma vez por mês eu estou fazendo microagulhamento, estimulando a produção de colágeno. E sempre que a gente faz a produção, estimula a produção de colágeno, precisa fazer o que também? Entrar com o colágeno via oral. Então, também uma dica aí, quando você faz os fios, você tem 3 meses aí de estímulo de produção de colágeno, não tem? Então, extremamente importante você aproveitar o quê? 10 gramas de colágeno por dia com Verisol, tá? Você pode usar 10 gramas de colágeno com Verisol ou 7,5 gramas de colágeno, 2 gramas e meio de Verisol. Super bacana, tá? Manda manipular, tem alguns produtos já industrializados também que tem esses produtos e você dá para o seu paciente uma vez ao dia. E aí isso vai ajudar o quê? Vai ajudar a ter a formação do colágeno. Você estimulou o colágeno, eu tenho os nutrientes, então dei via oral os nutrientes, consequentemente, essa fita de colágeno que vai ser produzida vai ser o quê? Muito melhor. Beleza, então falamos os 4 tipos de fios. O liso, que vai ser o quê? Só estímulo de colágeno. Especulado, sustentação. Parafuso, preenchimento. E o cônico, que dá uma sustentação maior do que o especulado. Então, nós estamos aí com os 4 tipos de fios. Ótimo. Passou, coloquei. E aí, Gilmárcio, o que acontece? Meu paciente, o que ele sente? No dia seguinte, a gente sempre orienta ele. Se ele tiver um processo inflamatório, pode inchar um pouquinho? Pode. Afinal de contas, eu fiz um furinho, passei um parafuso, passei um fio. Então, pode acontecer de inchar? Pode acontecer. O que vai fazer?
o profissional vai prescrever o medicamento, normalmente um Tilenol, uma dipirona, um paracetamol, nada assim, nada demais, tá? Bem leve, só para diminuir o processo inflamatório, só para ficar bem mais tranquilo. Precisa alguma coisa maior? Mais do que isso? Não, tá? Técnica tem que ser estéril para fazer o procedimento, para evitar o quê? Infecções, para evitar qualquer complicação. Se tiver qualquer vermelhidão, alguma coisa, vai para a clínica, retorna o profissional, vai avaliar e ver o que tem necessidade de fazer, tá? Normalmente não tem problema, fazendo a técnica correta, não tem problemas de contaminação, tá? Mas precisa o profissional, você precisa estar indo num espaço, numa clínica adequada, que tem todos os procedimentos adequados, igual nós temos lá na Farmistética. Material estéril, todos os instrumentais esterilizados, materiais descartáveis, todos. Descartável é descartável, não é reutilizado, tá? Então, tudo isso você precisa ver aí. Eu sei que não é de Ribeirão, que você vai em algum lugar aí fazer, sempre preste atenção nisso. Tem que usar um campo cirúrgico, tá? Ah, Gilmar, mas precisa? Precisa, para deixar toda a região que você não está utilizando limpa, tá? Sem contato, e a região onde você está utilizando, você vai passar os antissépticos necessários para você ter a maior perfeição na higienização e evitar o quê? Contaminação, tá? Então não esqueça disso. Sua técnica tem que ser completamente o quê? Estéril, tá? E isso daí é extremamente importante para evitar o quê? As intercorrências depois. Ah, fora isso, pessoal, é bem tranquilo. Um inchaço às vezes pode acontecer por causa do processo inflamatório, uma drenagem leve. Atividade física, paciente pode fazer logo em seguida? Não. O paciente tem que evitar atividade física, porque eu não quero que ele faça o quê? Lembra que perguntaram se o fio tem possibilidade de romper? Nesse momento, logo após a aplicação, sim, ele pode romper, e aí a atividade física gera maior trauma e pode estar rompendo. Então, pelo menos de 7 a 15 dias. Normalmente eu oriento 15 dias sem atividade física esse paciente, tá? Então, são algumas características que a gente precisa ter no decorrer do tratamento. Quero ver meu paciente quando, Gilmárcio? Todos os meus pacientes eu vejo. Bom, um dia depois, eu faço uma videoconferência com ele, chamo ele no WhatsApp aqui, faço uma videochamada com ele, que eu quero vê-lo, como que está, o que está acontecendo com ele. 7 dias depois eu quero vê-lo na clínica, como que está, tudo. Nesse intervalo, qualquer coisa que o paciente tenha de dúvida, manda mensagem, manda um vídeo, eu vou retornar a chamada, vou retornar um vídeo, de acordo com o que precisar, com a característica que estiver acontecendo. 15 dias depois eu quero vê-lo de novo e 30 dias eu quero vê-lo de novo presencialmente, tá? 30 dias depois, em 3 meses, eu quero vê-lo novamente na minha clínica para fazer o que? A foto do antes e depois. A foto do antes e depois principal são depois de 3 meses, tá? Com 7 dias você já vê resultado? Já. 15 dias? Já. 30 dias? Já. Resultado final? 3 meses. Então, depois de 3 meses eu quero vê-lo, que aí eu quero fazer a foto do antes e depois. Esse sim é o resultado que, olha, esse é o máximo do resultado desse fio. Então, é aí que eu quero essa foto para nós compararmos o que gerou o antes e o depois, tá? O paciente vai falar para você assim, com 2, 3 dias depois, Gilmar, eu não vi nada. Pega a foto do antes, pega a foto do depois e mostra para ele. Você vai ver que logo depois do procedimento, você já tem o resultado, você já vê uma elevação, você já vê como que ficou e como melhorou a flacidez desse paciente. Lógico, no primeiro momento você travou, então ele deu aquela suspensão. Depois ele vai descer um pouquinho, tá? Vai reorganizar o tecido, tá? Formar, às vezes, alguns tecidos aqui, assim, ó, por exemplo, nessa região aqui, ó, começar a formar algumas bolsas de tecido. Logo após a aplicação, é normal acontecer isso. Esse tecido vai se organizar, vai se adaptar e vai sair essa bolsa, tá? Afinal de contas, se eu puxei o tecido, ele tem que formar o quê?
Se eu puxei, vai formar uma bolsinha aqui, não formou? Ó. Essa bolsinha ela vai se reorganizar e vai desaparecer, em média, aí, 7 a 15 dias até. Tá? Então, são coisas que podem estar acontecendo durante todo esse procedimento. Tudo bem? Então, os resultados, pessoal, são fantásticos, são fenomenais. Uma técnica sozinha não é boa igual a outra. Tá? Não dá para me comparar uma com a outra. Fios, qual é melhor? Fios, preenchimento, toxina. Não dá para me falar qual isso. O ideal é o quê? A associação das três. Ou até coloco mais uma quarta, um microagulhamento. Adoro microagulhamento. Tá? Microagulhamento 3DS, que nós trabalhamos na Farmstat, associado a preenchimento, toxina e fios de sustentação, é a nossa principal característica de harmonização facial. Então, quando você precisa, você está querendo fazer alguma transformação no seu rosto, mexer no seu rosto, fazer alguma adequação, normalmente nós utilizamos essas 4 técnicas, são as principais técnicas, não só elas, às vezes tem outras. Mas essas são as 4 principais técnicas que nós utilizamos para estar harmonizando, para ver o que você está incomodada no seu rosto e estar recuperando esse incômodo, acabando com ele, eliminando esse incômodo. Então, não se esqueçam, a harmonização facial, ela não é uma coisa de outro mundo, tá? Ela é o quê? O que te incomoda? O que está incomodando no seu rosto? Em cima do que está incomodando no seu rosto, nós vamos trabalhar para diminuir esse incômodo e até o quê? Eliminá-lo. E aí eu vou usar várias técnicas, dentre elas, essas 4 principais. Tá? Então agora, voltando da quarentena, a Farmstat vai estar reaberta. Tá? Vou estar aguardando você lá para fazer a sua avaliação. Se você quiser já deixar seu telefone aqui, mandar uma mensagem falando assim, ó, gostaria de fazer a avaliação para a harmonização facial, pode mandar mensagem, mande seu WhatsApp, que aí nós vamos estar entrando em contato com você, já deixando uma data pré-agendada aí, mais ou menos ali para o meio de abril, né? Acredito que até aí por volta do dia 5, dia 10 de abril, já vamos estar saindo dessa restrição completa, tá? É uma expectativa e desejo, né? Não sei se vai ser realidade, mas já vamos deixar o quê? Já pré-organizados. E assim que nós retornarmos, nós já vamos fazer a avaliação, vamos passar todas as características, vamos ver o que você precisa para fazer a harmonização. Em cima do que você precisa, nós vamos montar o melhor plano de tratamento para você. Tá? Então, por hoje, era isso que eu tinha para passar para vocês. Amanhã, nós vamos estar aqui. Amanhã, que dia da semana que é? Essa quarentena já está matando, né? Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar aqui falando um pouquinho também agora sobre a parte de autorizações de funcionamento. Você já pensou como que uma clínica funciona? Você já pensou como que uma clínica o que ela precisa para ela estar funcionando? Como que você distingue uma clínica de outra? Você só vê a aparência? Ou você vê alguns outros detalhes? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre esses detalhes que você precisa ver, para que você precisa... Ô, Gabi, tudo bom? Como está? Chegou tarde, não. Essa live vai ficar aí, vai estar no nosso story, tá? Hoje eu falei um pouquinho sobre a parte de fios, tá? Aproveita, entra aí, dá uma olhada e depois deixa sua mensagem lá no final do story que eu te respondo. Se tiver alguma dúvida, se qualquer um que estiver assistindo essa live tiver dúvidas, pode mandar mensagem que depois eu vou estar gravando um vídeo e respondendo para você, tá? Então, você quer escolher uma clínica, você quer ver como que essa clínica que tem por trás dela, o que você precisa ver por trás dela para saber se ela é boa ou... Acompanhe nossa live amanhã, depois das 5h30, vou estar falando para vocês, então, alguns detalhes sobre clínicas e o que nós encontramos por aí nas nossas visitas, nas nossas aulas,
Vamos dar algumas dicas para vocês estarem observando como tomar cuidado. Agora nós estamos vendo, né? Agora, álcool 70 contaminado, álcool 70 que não é álcool 70, gel de cabelo com álcool de posto de gasolina que não é álcool 70. E as clínicas? Como será que elas são? Amanhã eu vou falar um pouquinho para vocês. Tá, joia? Glaucio, muito obrigado pela mensagem. Agradeço pela mensagem. É uma das nossas clientes, a Glaucio. Muito obrigado pela mensagem, agradeço muito mesmo. Acompanhe essa live aí, ó, falando um pouquinho sobre os fios, tá? Quem quiser pode compartilhar essa live também. Ela vai estar no nosso story por 24 horas. Depois vou deixar salvo lá também. Tentar deixar salvo no IGTV. Vamos ver se eu consigo, se vai dar a opção para salvar aqui, que às vezes as lives são grandes e não dá essa opção. Tá, joia? Um grande abraço. Abraço não, né? Cebolinha agora não. Um grande abraço. Desejo uma boa noite a todos e até amanhã.